Oi, eu sou o Will. E se tu acha que a gamificação na educação é só colocar medalhas e recompensas para os alunos, tu tá muito enganado. Espera só até o final desse vídeo. Hoje a gente vai ver alguns dados e estudos sobre alguns cases reais em realidade aumentada e realidade virtual que já estão impactando no futuro da educação e, consequentemente, na melhoria da aprendizagem. E no final desse vídeo tu vai saber até como criar o teu próprio protótipo imersivo, mesmo que tu não tenha nenhum contato com a realidade virtual ou aumentada até hoje. Então vamos lá para uma definição curta do que é a gamificação. A gamificação é utilizar elementos de jogos como recompensas, medalhas, progresso, para ensinar algum processo de aprendizado. Ela é aplicada no ensino desses processos, sejam processos educacionais ou sejam processos complexos e empresariais. Agora, cuidado para não confundir os jogos sérios com a gamificação. A gamificação não altera o conteúdo, mas ela é usado para entregar o conteúdo de uma maneira diferente. Agora, um jogo sério pode alterar completamente um conteúdo para transmitir esse aprendizado. Ou seja, é um jogo completo, mas com um objetivo educacional. Bom, e tu deve estar se perguntando, por que isso funciona? Bom, é porque diretamente está ligado às teorias da psicologia, como por exemplo a motivação intrínseca e extrínseca. Quando a gamificação é bem aplicada, ela fortalece a motivação intrínseca, ou seja, que é aquela vontade de aprender e de curiosidade. Tem também a teoria da autodeterminação, que é a parte da autonomia, competência e relacionamento social. E a teoria da carga cognitiva, ou seja, se a experiência é mal planejada, ela pode sobrecarregar o aluno ao invés de ensinar ele. Então, quais são os dados sobre isso? Algumas análises recentes mostram que a gamificação melhora a capacidade cognitiva, motora e também motivacionais e comportamentais, com um efeito de tamanho pequeno a médio. Um estudo em 2025 mostrou que um aplicativo gamificado melhorou muito mais a retenção dos usuários e diminuiu a porcentagem de abandono durante o uso. E a plataforma Labster, que simula laboratórios em realidade virtual, falou que os alunos se sentem muito mais motivados com a gamificação e atividades gamificadas e, consequentemente, melhoraram muito mais seus resultados em sala de aula. E tem resultados específicos que mostram que os alunos que fizeram uma simulação em realidade virtual foram de 62% para 80% do aproveitamento do aprendizado do conteúdo. Então, é uma ferramenta que já está mais que comprovada que auxilia na motivação e no aprendizado dos alunos. E também não é só sobre notas. As instituições relatam que a evasão dos cursos que têm simulações ou uma parte gamificada da aula motiva muito mais os alunos e desperta muito mais essa atratividade pelo conteúdo a ser aprendido. Ou seja, a gamificação não é só um hype ali do ensino ou das corporações, mas sim tem um impacto real e significativo. Então vamos lá para a prática. Quem que está usando isso? Bom, a gente já tem o exemplo da Labster, que simula alguns laboratórios em realidade virtual, o Class VR no Reino Unido, onde os alunos criam esses ambientes gamificados e depois exploram o conteúdo dentro dele, o Minecraft Education, que hoje está inserido em muitas escolas fora do país, é uma iniciativa educacional da Microsoft para incentivar e gamificar essa parte do processo do aprendizado das crianças e dos anos iniciais. E tem até faculdades que estão implementando isso desde a parte da introdução do conteúdo até alguns testes ou avaliações por meio de atividades gamificadas, tanto quanto realidade virtual e aumentada. E hoje, para ter uma ideia, uma das referências de gamificação mais famosas, que é a Duolingo, hoje, se tu quiser estudar fora do país, em alguns países, eles estão aceitando as provas de proficiência da Duolingo e esses certificados para tu poder estudar em alguma instituição que não seja a da tua língua nativa. Então, tudo isso mostra o que já está rolando por aí e o que está sendo feito de forma prática com a gamificação. Então vamos lá, como é que tu faz para criar a tua própria atividade gamificada? Primeiro, tu tem que definir um conteúdo e um objetivo simples. Qual habilidade ou conceito tu quer aprender? Depois tu vai ter que escolher as mecânicas certas, ou seja, feedback imediato, níveis, premiação, recompensas, desafios adaptativos, narração e até a competição. E na parte técnica, para desenvolver isso, então tu pode utilizar a Unity e escolher pela realidade virtual, aumentada ou até desktop. Para o 3D, tu pode utilizar ou softwares de modelagem 3D ou até bibliotecas e stores como o da Unity ou da própria Unreal,
que tem algumas coisas prontas que é só adaptar, desde sistemas, 3D e coisas que encurtam esse tempo de desenvolvimento. Então, um exemplo rápido. Se tu quer ensinar anatomia, vamos lá, a gente vai definir alguns níveis para o jogador, vai escanear um modelo em 3D ou baixar um modelo em 3D, adicionar algumas interações, um feedback e um quiz sobre essa parte da anatomia ou desse órgão, enfim, que tu quer aprender ou que tu quer ensinar. Então, em realidade virtual, a gente pode até simular um experimento seguro de laboratório, ou em realidade aumentada, a gente pode exibir de formas diferentes e interações diferentes para o usuário como que é esse órgão ou esse processo, enfim, que tu quer ensinar. Então, uma das vantagens da realidade virtual em processos da saúde, por exemplo, é que tu pode simular processos extremos que o aluno não vai estar tão acostumado ou ter a oportunidade de treinar, por exemplo, uma sutura de facadas, de tiros, a parte de pacientes com a pele rasgada ou algo do tipo. Então isso é muito raro de acontecer e para treinar, para ter uma perfeição ou para o jogador saber como lidar com isso ou ter uma breve introdução de como lidar com isso, a realidade virtual se encaixa perfeitamente. E depois então de definir a plataforma, a mecânica e todo esse processo do conteúdo, testa, revisa, pega um feedback com os usuários e vai melhorando o produto ou, enfim, esse processo em etapa por etapa. Então, nesse processo a gente precisa ter atenção com alguns pontos que são cruciais para não estragar essa experiência do usuário. Como, por exemplo, que a gente já falou que é a sobrecarga cognitiva, não adianta ter gráficos bonitos e a experiência do usuário para interagir ou para manusear algo seja totalmente horrível. O efeito novidade, que se o brilho inicial for bonito e não tiver uma cadência, ele vai ser irrelevante. A parte do hardware e do custo, que seja para rodar esses dispositivos em óculos de 3 eixos, que são mais baratos em relação aos 6 eixos, que são, por exemplo, o Quest 2, Quest 3 e o MetaQuest. E a acessibilidade, ou seja, a parte de necessidades especiais, fadiga e também a parte da náusea que esses dispositivos causam. Isso a gente está falando no caso da realidade virtual. E sempre avaliar esse impacto, esse feedback dos usuários com dados claros. Notas, engajamento e a parte da retenção do usuário e um feedback da experiência do usuário no uso dessa ferramenta. Então, a gamificação se prova junto à realidade virtual aumentada ou jogos digitais uma ferramenta muito eficaz para ensino desses processos. Então, os estudos provam melhoras em notas, a parte da retenção e menor desistência dos alunos em cursos. Além da motivação por estar experimentando algo novo e dinâmico e até mesmo bem mais atrativo que um PDF ou um livro. Mas para dar certo, tu precisa definir o problema certo, o jeito de passar a solução desse problema e também manter o usuário engajado e um jogo não tão maçante para ele. Então, pensa sempre no usuário, na experiência que ele vai ter e no aprendizado que ele vai conseguir adquirir com essa experiência. E se vocês acharem legal, também posso trazer um tutorial de como criar um princípio básico de um módulo de realidade aumentada na Unity. Então, fazer um tutorial com código, assets e tudo mais. Então, se isso seria interessante, fala aí nos comentários. Então, se tu curtiu esse conteúdo, se inscreve, compartilha e comenta aí o que tu acha de interessante, que seria cabível de gamificar, ou até um processo que é muito complexo e que talvez seja resolvido com a parte da gamificação. Lembrando que a Play2Make está aí também para ajudar no desenvolvimento dessas ferramentas e se tu precisar de alguma ajuda, pode chamar a gente lá. Então é isso, valeu, até mais!